Boa noite a todos. Está todo mundo me ouvindo legal? Antes de mais nada, quero agradecer a Deus por estar aqui, a equipe da casa que me convidou, né? Me oportunizou esse momento aqui com vocês. E quero dizer que estou muito feliz. Rogo a Deus e aos amigos espirituais que nos intuam e que nós possamos contribuir com os esclarecimentos da noite aqui. Me coloco aqui à disposição dos amigos espirituais. Quando a gente fala, né, socorro espiritual durante o sono, nós precisamos descansar, né? Todos nós sabemos. A lei de conservação é que o nosso corpo precisa do repouso. Agora, enquanto espíritos, o nosso espírito não, né? Ele está em constante atividade, está o tempo todo atuando. Então, enquanto nós estamos dormindo, reabastecendo as nossas energias, né, ao nosso condicionamento físico, e é importante que a gente cuide bem do nosso corpo, né? Porque ele é um instrumento que faz com que o nosso espírito possa ficar aqui também evoluindo, né? Nós viemos aqui todos para evoluirmos. Então, eis aí o motivo de nós precisarmos repousar. Mas a assistência espiritual, ela acontece independente. E nós queiramos ou não, como disse a Ivanilde, a espiritualidade está atuando o tempo todo, com a nossa permissão ou não, né? Não tem ninguém aqui que esteja destituído do amparo espiritual. Se nós, em alguns momentos, né, eu acho que todos nós já passamos por dificuldades e que a gente às vezes até diz, meu Deus, eu estou tão só, né? Eu me sinto, às vezes a gente se sente abandonado, é ou não é? Aqui e acolá, né? Passamos por situações onde a gente questiona, onde está Deus? Que não vê isso que eu estou passando. Ele está em nós. E nós é que, em detrimento da nossa forma de ver, agir e pensar, é que às vezes a gente não percebe esse amparo, né? Mas ele acontece. Então, Deus está em tudo, está em todos, independente da gente querer ou não. E ele nos ama incondicionalmente também, mesmo que a gente não esteja num patamar tão evoluído. Ele é Pai. E ele não diz, esse aqui merece e esse não merece. Esse aqui pode e esse aqui não pode. Nós, enquanto pais terrenos, né, imperfeitos, quando os nossos filhos agem contrário àquilo que nós ensinamos, nós os abandonamos? Nós deixamos eles de lado? Muito pelo contrário, né? Nós estamos ali o tempo todo segurando a mão, ajudando, amparando, aconselhando. Mas é o livre-arbítrio de cada um e cada um vai seguir segundo a sua vontade, né? E assim somos nós. Deus nos ama, nos ampara, nos protege. E os amigos espirituais, que todos nós temos né? Todos nós temos os anjos da guarda, os mentores espirituais, e eles estão conosco. E mais uma vez, é a nossa vontade de seguir as boas orientações, vai depender de cada um de nós. Nada é imposto, nada é forçado. Quem força a barra são os espíritos imperfeitos. São aqueles que, assim como nós, em alguns momentos, nos apegamos à matéria, ao mal pensar, ao mal proceder. Os espíritos evoluídos, eles vêm, dão as boas orientações, mas deixam e respeitam a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Mas vai chegar um momento que todos nós
Não há nenhum de nós aqui que não seremos espíritos de luz, né? Então, na pergunta 401 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxa os seus laços que o prendem ao corpo. E então, não precisando o corpo da sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. E aí vai depender do quê? Das nossas ações, dos nossos pensamentos, aqueles que nós vamos nos ligar durante o sono. E é também durante o sono que, dependendo da nossa vontade, nós seremos esclarecidos, instruídos, teremos a nossa programação reencarnatória, às vezes, em alguns momentos, sendo revista, até mesmo por nós, né? E é por isso que daqui a acolá a gente tem sonhos e a gente vai dormir com um problema muito sério, uma situação difícil, aí nós rogamos a Deus, né? O amparo, rogamos a espiritualidade que nos auxilie, que nos inspire, e a gente vai dormir. O que acontece? Muitas das vezes, ao acordarmos, aquilo que estava muito difícil de suportar, de encarar mesmo, fica mais ameno, né? A gente acorda mais leve, mais feliz, mais confiante. Por isso é que é sempre, né, entre o dia e o outro, a noite. Que é nesse momento que a gente se refaz. Seja organicamente, seja espiritualmente. E é essa a importância de nós, normalmente, pelo menos uma hora antes, para aqueles que conseguem, se desligar um pouco dos meios eletrônicos, né? Evitar filmes violentos, evitar conversações ruins, situações que vão tirar de nós esse contato. Se nós não conseguimos fazer durante o dia todo, mas se pelo menos à noite a gente consiga, né, se desvencilhar um pouco dessa interferência material e rogar o amparo da espiritualidade superior, que estão o tempo todo ao nosso lado. E vai depender dessa conexão, que é a responsabilidade de cada um, né? Ninguém aqui vai impor. Assim como nós, por exemplo, filhos. Quem tem filhos, nós já fomos também, né, lá atrás, alguns dias atrás, os nossos pais falavam, faça isso, não faça aquilo, não faça, né? E a gente vai colocando os pés pelas mãos. E hoje são os nossos filhos, são os nossos amigos, são pessoas queridas a nós, que nós vamos lá, conversamos, explicamos, e eles não querem. E nós temos que respeitar, é a vontade de cada um. Mas sabemos que responderemos por tudo que fizemos. E como disse o Fábio hoje, pelo bem que fazemos, a gente é beneficiado. Mas quando nós deixamos de fazer o bem, vem para nós a responsabilidade também. Então, que no decorrer da nossa vida, nós não percamos a oportunidade. Da mesma forma que estamos sendo influenciados pelo bem e para o bem, que nós também sejamos esses influenciadores na vida dos outros. E quando eu comecei a frequentar o Centro Espírita, meu primeiro diálogo fraterno foi aqui na FEAL. Foi a primeira vez que eu vim numa casa espírita, e eu falei, acho que por 1h30, mais ou menos, com o Volmar. Foi um diálogo eterno. E ele me conduziu para a terapia espiritual. E na época, estava vivendo uma situação com um familiar mesmo, e ele recomendou
que enquanto eu dormisse, no momento de eu dormir, e a pessoa também, no caso era o meu filho, que eu pedisse o amparo da espiritualidade superior, né, do meu anjo da guarda, do anjo da guarda dele, e que conversasse com ele tudo aquilo que ele não queria ouvir. Porque quando nós estamos despertos, a gente ouve, mas nem sempre dá atenção, né? Porque nós temos a interferência do meio. E enquanto espíritos, nós estamos mais acessíveis. Então, rogando sempre o amparo da espiritualidade superior, a recomendação que ele me deu foi: fale com ele, converse, aconselhe. E assim eu comecei a fazer. Aí, teve uma noite, eu fui, sentei do lado da cama dele e comecei a falar tudo aquilo que eu queria falar para ele. Pedi perdão, disse que o amava, o quanto ele era importante para mim, o quanto eu era grata a Deus pela oportunidade de estarmos juntos. E quando ele acordou no dia seguinte, ele disse: mãe, eu tive um sonho. E no sonho a senhora dizia que me amava muito e que era feliz por ser minha mãe. E eu fiquei muito feliz, porque eu ainda estava chegando, né? Foi ainda na terapia. A partir daí, em 2003, eu comecei a estudar a doutrina espírita, e daí eu passei a entender mais um pouco sobre isso, né? Mas naquele momento, a pessoa que chega passando por momentos difíceis, e daí você fala, e eu não verbalizei, eu não falei com ele em voz alta. Eu falei de espírito para espírito, pelo pensamento. E para mim, né, naquela época, eu não acreditava muito na vida espiritual, mas a partir dali começou a ter um sentido diferente. Tudo o que eu ouço, o que eu ouvia e o que eu ouço até hoje. Então hoje, quando eu faço diálogo fraterno, que eu continuo na terapia espiritual, eu fiquei alguns anos fazendo tratamento e hoje eu continuo fazendo parte do grupo da terapia espiritual e sempre nos meus diálogos fraternos eu dou essa mesma recomendação. Esses dias uma amiga, conversando com uma amiga, ela disse: mas a minha filha está tão longe, ela mora em outro país. Ela está morando na Bélgica. Como é que eu vou falar com ela? Se são horários diferentes, né? Fusos horários diferentes. E daí eu falei: olha, você mais ou menos sabe a rotina dela. Pelo menos converse, né? Mais ou menos o horário que ela vai dormir. É importante que a pessoa esteja dormindo, né? Eu não, eu estou desperta, porque eu estou falando enquanto pessoa encarnada e na matéria. Agora, o espírito, quando está dormindo, o corpo está dormindo, a pessoa, né, está no plano espiritual. Aí ela acreditou, sem acreditar muito, mas depois ela me relatou também uma experiência que ela teve com a filha. Então, às vezes a gente pensa que pelo fato, né, de nós termos ouvidos e precisarmos, aqui às vezes eu falo com alguém e a pessoa não me ouve, é por isso que no início eu pedi que vocês possam ouvir, né? Porque às vezes a gente está aqui sem estar. Está o corpo, mas o espírito está longe, pensando nos problemas lá fora, em alguém que está passando por dificuldades, né? Então, estar presente. E é isso a importância de nós acreditarmos que se nós podemos interferir na vida das pessoas, apesar das nossas limitações, que dirá aqueles que estão melhores moralmente que nós. Então, nós não estamos em momento algum desamparados.
E é essa a importância de nós fazermos as orações ao dormir, quando for deitar. E tem uma passagem lá, né, que fala do Santo Agostinho, de fazer a revisão, que nós estávamos falando hoje também. Fazer a revisão de como foi o nosso dia. Porque da mesma forma que a gente pede socorro para o outro, nós também precisamos do socorro espiritual, né? Porque nós, às vezes, a gente está aqui falando, ouvindo uma palestra, ou lê uma mensagem, ou recebe uma mensagem, eu preciso passar para fulano está precisando disso. Mas se chegou para mim primeiro, quem precisa mais sou eu. Então é preciso que a gente traga isso para nós, né? Que a gente internalize o máximo que pudermos e depois divulgue. E que possamos falar sempre do bem, para o bem, porque somos instrumentos também, o tempo todo. E é responsabilidade de cada um essa mudança de vibração, né? A vibração planetária depende das nossas vibrações. O que eu penso interfere diretamente na vida do outro. Se eu não pensar, se eu ficar com pensamentos sombrios, negativos, né? O que eu estou emitindo? Qual é a minha vibração? E daí eu quero que o outro esteja bem, que o outro supere as dificuldades. Mas eu só trago isso para mim também, né? Então, somos o tempo todo amparados. E disso a gente não pode ter dúvida em hipótese alguma. O tempo todo estamos sob a influência. Tem na pergunta 459, também do Livro dos Espíritos, ele pergunta: influem os espíritos em nossas vidas? Aí a resposta, que eu até marquei aqui, dá na íntegra, né? Que eu não lembro. Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Então, se nós somos influenciados e somos dirigidos pelos espíritos, é preciso que nós vigiemos os nossos pensamentos. É por isso a importância do vigiar e orai, orai e vigiai, né? Estar vigilante. A quê? Normalmente a gente fica vigiando a vida do outro e esquece que nós temos que vigiar a nós. Porque a gente só responde pelo que nós fazemos, pelo que nós pensamos, pelo que nós sentimos, né? Então, que essa interferência espiritual seja benéfica para nós e também para aqueles que estão conosco. Porque se nós estamos o tempo todo influenciando e sendo influenciado, que sejamos boas influências também. Porque as nossas ações influem também diretamente na vida dos outros, né? Então, aí a nossa responsabilidade da busca. E nas nossas orações a gente pede muito. Pede amparo, pede auxílio, pede orientação. Quando a gente está passando por momentos difíceis, meu Deus, o que eu faço? Por que as coisas não acontecem diferente para mim? Por que isso só acontece comigo? E não é bem assim. Acontece com todos. Só que cada um vai viver de forma diferente, encarar de forma diferente. Mas, ao mesmo tempo que eles nos auxiliam, nos amparam, nos dizem o caminho, em alguns momentos, eles de fato, eu não sei vocês, mas eu já passei por situações que eu já me senti literalmente no colo de alguém. Foram momentos bem cruciais mesmo, e eu sabia que eu não estava só. Era palpável a presença dos amigos espirituais. Mas, ao mesmo tempo, ele vem, fala, ajuda, ampara, auxilia, mas aí vai depender da nossa boa vontade, da nossa mudança, do nosso esforço. Aquele que fica ali o tempo todo segurando na nossa mão, a gente segura na criança quando ela é pequena. Mas quando ela consegue andar, o que ela faz?
A gente às vezes quer segurar na mão e ela sai correndo, né? Assim somos nós. Nós não podemos querer que o outro resolva a nossa vida. Ficar esperando que a espiritualidade, que Deus, esses dias eu conversando com uma pessoa e ele disse, onde está Deus? Eu disse, aqui, em você. Está em mim, está em tudo e em todos. Mas só que ele respeita o nosso livre-arbítrio. E vai depender de cada um, do esforço de cada um de nós, essa mudança. Então, esperar que vamos dormir, vamos lá fazer a nossa prece, vamos pedir auxílio, vamos pedir orientação e também orientar os nossos que estão próximos. Agora, a escolha é de cada um. E rogar é importante, mas fazer é muito mais. Nós precisamos colocar a nossa mão na massa, né? Fazer com que as coisas façam significado, uma significação diferente das nossas vidas. Se nós fôssemos hoje chamados ao plano espiritual, sabe que daqui a pouco todos nós vamos literalmente morrer, né? Sabia que quando nós dormimos, é como se às vezes as pessoas falam, eu tenho medo da morte. Mas o sono é uma preparação para a morte. Nosso corpo está ali inerte, né? E o nosso espírito vaga. O que mantém nós ligados a esse corpo é o cordão fluídico. Vocês já ouviram falar, né? Então, esse cordão, enquanto nós estivermos ligados a ele, nós vamos dormir e acordamos. Então, a gente morreu de noite e renasce de dia. Pensar nisso vai fazendo com que a gente vá perdendo o medo da morte, né? Porque dependendo da qualidade dos nossos sonhos, ou de como nós acordamos, vai determinar o como e para onde nós iremos quando romper esse cordão. Então, é bom nós começarmos a reparar isso, né? Fazer, às vezes os sonhos não são desconexos, não tem muito a ver, mas é porque são vivências que podem ter acontecido ou que virão a acontecer, são encontros com espíritos afins ou não. Se a gente está em paz com a consciência, fazendo o melhor que pudermos, né, dentro das nossas limitações, mas nos esforçando para fazer o bem, e pelo bem de todos, de nós em especial, nós teremos boas recordações, né? E a gente pode desencarnar tranquilo. Agora, se eu, enquanto vivendo no plano físico, não fizer essa reforma íntima, essa mudança de atitudes, de sentimentos, uma revisão, né, dos nossos sentimentos que a gente nutre pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos que temos e por nós. Porque em alguns momentos, o maior inimigo que nós temos somos nós. Quando a gente não se perdoa, quando a gente não se aceita, quando a gente fica preso a situações que já foram, já passou. Todos nós aqui temos um passado que não foi muito bonito. E basta a gente pensar nessa existência. Quantas coisas equivocadas, né, nós já fizemos nessa existência. Quantas vezes nós já chegamos aqui nesse momento, né? Quantas reencarnações nós ainda não sabemos. E é melhor que não saibamos. Que nós, às vezes, não conseguimos nos desculpar pelos atos infligidos nessa existência, e nem foram tantas coisas ruins assim, tão graves, né? Mas, de acordo com a lei de Deus, não há nada que fique impune. E quem vai responder por todas
as vírgulas, as entrelinhas, é aquele que escreveu e deixou lá grafado. Então, que ao dormirmos, nós peçamos ajuda, nós possamos envolver os nossos entes queridos, os nossos amigos. Sabe aquela pessoa que não gosta da gente? Vocês têm alguém que não gosta de vocês? Só uma pessoinha. Só uma. Pensa nela antes de dormir. Pede ajuda a Deus. Pede ajuda ao anjo da guarda dela e ao seu, ao teu guia espiritual, o guia espiritual dela. E chega até ela e diga: me perdoa. Me desculpe. Eu te amo. Porque o amor, com amor, tudo podemos. Mas tem que ser o amor verdadeiro. Não é esse amor da boca para fora. Aquele amor que olha para ele e diz: ok, doeu? Está doendo ainda. Mas e se fosse eu? O que eu esperaria dele? Então, sabendo que nós, somos amparados, que somos receptores também, das boas vibrações, que nós possamos também nos prepararmos desde já para o nosso desencarne. Porque amanhã, provavelmente, a gente vai escolher aquela pessoa do relacionamento mais difícil que nós temos para sermos o anjo da guarda dela. Né? A partir da nossa boa resolução. Então, que comecemos desde já a influenciar positivamente na vida das pessoas também. Estejamos em vigília ou estejamos lá com a alma, emancipação da alma, né? É quando o corpo está aqui e a alma viaja. Que viagem nós estamos fazendo? Amanhã, quando nós acordarmos, todos nós aqui presentes, vamos pensar um pouquinho como foi a minha noite. O que eu fiz enquanto o meu corpo dormia. Eu espero que eu e todos nós aqui, todos, tenhamos boas lembranças, boas sensações. Porque se nós somos seguidos pelos bons, nós também somos seguidos pelos maus. Por aqueles que nos amam, mas por aqueles que também não gostam de nós. Por aqueles que são nossos afetos, é fácil a gente orar por eles. Mas a maior recompensa é orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Já dizia Jesus. Essa recomendação não é minha, Nós já conhecemos de longa data. Foi dito pelo homem mais perfeito que habitou a Terra. E é nele que a gente deve se espelhar. Estamos aqui, próximos do Natal, todos nós, pensando no que fazer, para onde ir, mas nós estamos trazendo ele para a nossa vivência, os ensinamentos dele. Eu já pensei, e se Jesus estivesse aqui diante de nós, como nós estaríamos? Nós teríamos coragem de olhar para ele? Ou o que nós pediríamos? Nas nossas orações a gente diz mestre, modelo, guia. Nós temos de fato consciência do que nós estamos falando ao reverenciá-lo como nosso mestre, como nosso modelo a ser seguido? E essa é a nossa responsabilidade, Então, que enquanto hoje, amanhã e sempre, que nós tenhamos em Jesus o nosso mestre, o nosso modelo e o nosso guia.
e que os nossos amigos espirituais, que nos amparam, que nos protejam, né, cada vez mais, e que nós possamos estar abertos às boas influenciações. E isso vai depender dos nossos ouvidos estar atentos ao bem e ao belo. Porque o mal, de maldade nós já estamos cheios, né? Precisamos elevar o que é bom. E Deus é bom, Deus é justo e grandioso. Que Ele nos ampare, que Ele nos proteja e que Ele nos ilumine hoje e sempre. Gratidão a todos.